Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui agora na live. Vocês pegaram em 1 hora de louvor e adoração pelo Instagram da pastora Luciana. E agora a gente vai começar a ministração da palavra. Lembrando que hoje nós vamos ter ceia, tá? Tá todo mundo aqui já preparado. E se você entrou na live agora, eu quero te falar. Eu já mandei uma mensagem para todo mundo que você vai ser impactado com a mensagem de hoje. Aleluia. Eu fui impactado, eu sei que Deus vai falar no seu coração Glória hoje poderosamente, ok? Se você tá aí, eu vou falar assim sobre o que Deus faz. Deus dá um comando. O comando é coragem e fé. Não há uma mensagem para ser mais propícia para esse tempo agora do que falar sobre isso. Eu quero entrar diretamente no assunto com você. E eu quero agradecer você que já está aqui online conosco e aqueles que vão ainda entrar online. Se você está aí agora, né, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Não deixe de compartilhar, porque vai abençoar a vida de quem está assistindo, ok? Eu quero já introduzir. Domingo passado eu falei sobre coragem e fé, ok? Domingo passado eu falei sobre coragem, força, fé e coragem. Na realidade, essas três coisas que eu falei, eu vou só dar uma introdução aqui daquilo que eu queria ministrar ou falar no seu coração nessa noite, porque falou comigo, falou com as pessoas. Josué 1,9 foi o texto base que eu usei da semana passada. Josué 1,9 diz o seguinte: não fui eu que te ordenei a você, não fui eu que te ordenei, é Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você for. Esse é o texto base que eu usei no domingo passado, ok? E é o mesmo texto base que eu vou usar aqui hoje com você que me ouve. Então, o tema que eu queria meditar com você hoje é o que? Deus, ele dá um comando aqui, ok? Coragem e fé. Ele dá um comando. Primeiro, a palavra coragem aqui, você tem que entender que a palavra coragem que aparece 82 vezes em todas as escrituras. Então a palavra coragem, ela aparece 82 vezes em toda a escritura. E olha, um detalhe, toda vez que aparece a palavra coragem, ela está relacionada a um comando de Deus. Ou seja, Deus, ele dá um comando. Toda vez que a palavra coragem aparece no texto bíblico, ela está relacionada com um comando de Deus. Deus dando a palavra diretiva, né? Comandando. Como essa aqui, que é uma das primeiras palavras que você encontra nas Escrituras, no livro de Josué, o livro subsequente ao livro da Torá, diz o seguinte: não fui eu que te comandei, literalmente está escrito aqui, não fui eu que te ordenei, ou não fui eu que comandei a você. Está dentro de todo o contexto ali. Seja forte e corajoso. Então, olha só. Por que isso? Você leva a pensar, por que Deus, ele dá um comando? Por que Deus está comandando aqui para que você e eu sejamos corajosos? Primeiro, um comando é seguir uma direção de alguém que está acima de você. Começa por aí. Quando você recebe um comando, você está seguindo uma direção de alguém que está acima de você, sem questionar. Sem questionar, ok? Por quê? Porque esse alguém que está acima de você vê algo, compreende algo, sabe de coisas que eu e você não sabemos, ok? Outra coisa, a origem da palavra coragem, eu falei para os irmãos no domingo passado que vem do latim cor, que é coração, ou seja, é o centro da alma, ok? E a alma, ela funciona de 3 formas: mente, vontade e emoções. Não, a alma, ela é complexa, ela é completa de 3 partes: mente, vontade e as emoções, ok? Então a mente te leva a conhecer, a vontade te leva a executar algumas ações e as emoções é que dão cor para tudo aquilo que você executa. Então, seguindo essa linha de pensamento com você aqui, eu queria falar algo nessa noite. Todas as decisões, elas são tomadas no nível da alma. Tudo que você tem que decidir é a sua alma que decide. Porém, é aqui que eu entro nessa parte, porém, toda nossa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. Então, peraí, como que eu vou lutar uma guerra espiritual, sendo que eu tenho que tomar decisões na minha alma? Então a gente entra numa linha tênue aqui. Eu preciso tomar decisões da minha alma, eu preciso ter coragem, porque Deus está falando aqui que coragem é cor,
que vem de coração, mas agem, que vem de agir. Ou seja, a palavra coragem, quando ele fala assim, seja forte e corajoso, que aparece 82 vezes no texto bíblico, que eu já disse para você, a palavra coragem aqui é você tomar o domínio da sua alma, é você tomar o controle do seu coração, é você controlar todas as coisas relacionadas à sua alma, a mente, a vontade e as emoções. Então quando ele fala coragem, ele fala assim, toma o controle de tudo, tome o controle da sua alma. Mas como tomar o controle de uma alma que está desgovernada? Atacada pelo medo, atacada pela insegurança, atacada por falta de informação, por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Não é por isso que a palavra de Deus, se nós erramos, por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando ele fala assim, seja forte e corajoso, ele dá um comando para Josué, e na realidade, todas as vezes essa palavra aparece no texto bíblico, Deus está comandando para nós, né? Até no versículo fala assim que se não houver um corajoso para entrar na casa do valente e atar o valente, mais corajoso que ele, ou seja, um valente, né, mais valente que o outro, para lhe atar e tomar-se os bens. Ou seja, a guerra espiritual, desde os dias antigos até os dias de hoje, é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam do reino, do espírito. Mas, para que você se esforce, o esforço é na alma. Começa o esforço na alma. Agora, como que eu vou me esforçar na minha alma? Como é que eu vou ter o controle? Ou seja, corajoso é ter o controle e o domínio da sua alma. Como é que eu vou ser corajoso? Porque às vezes fala coragem, você imagina assim, coragem é igual aqueles filmes de Hollywood, eu entrar aqui num nível de alma assim, vamos dizer assim, de raiva ou de motivação, uma automotivação, para me levar a fazer coisas que eu normalmente não faria. Não é esse nível de coragem que a Bíblia trata, ok? Mas a coragem que a Bíblia diz é uma coragem que ela é proporcionada do Espírito para ajudar você a controlar a sua alma. E agora a gente vai entrar na parte mais interessante aqui. Como é que eu sei que a minha guerra não é carnal, mas ela é espiritual? Os textos bíblicos nos mostram. Então, eu coloquei dois textos aqui. Primeiro, Efésios 6, versículo 12 diz: porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas e contra deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok? Outro texto, 2 Coríntios 10, 4 diz o quê? Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus, nosso Elohim, para destruir as fortalezas. Aí você entende, fortalezas são estabelecidas na mente, na alma, entende? Destruindo, olha só que essas armas espirituais que Deus nos dá, ela entra na nossa alma, e qual que é a consequência de você deixar isso entrar? Ela destrói os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E leva cativo, olha só, todo o entendimento, né, a obediência de Jesus. E eu te digo mais, o Senhor Jesus, né, viveu aqui uma vida de abnegação. E as escrituras diz que, se não me engano está no livro de Hebreus, que ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que ele sofreu. Ou seja, ele aprendeu a obediência por tudo que padeceu. O Senhor Jesus aprendeu, né, tudo que ele tinha, né, de conhecimento na alma dele, por tudo aquilo que ele viveu, né, como homem, sendo Deus, viveu de seu nascimento até o dia da sua crucificação. Então ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Se você acha que sofrimento é algo ruim, eu vou dizer para você, é ruim para a alma, mas é muito poderoso para o espírito. O sofrimento, ele é ruim para a alma, não é agradável, é desconfortante, não é bom. Deus não se agrada do nosso sofrimento, mas Deus, ele aproveita todo esse momento, às vezes, de luto, de tristeza, de desespero, ou de situações que fogem ao seu controle humano, para dar um sentido, para dar uma direção para a sua vida. Aí você nota duas coisas aqui, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós podemos notar pelo menos dois traços, né? Dois perfis, né, fortes, que
vamos dizer assim, que se manifestam verdadeiramente na vida de um homem corajoso. E eu sei que eu estou falando aqui com um homem, com uma mulher, que você está me ouvindo agora, um homem ou uma mulher que é corajoso. Aleluia. Tá? Eu sei disso. Só que você às vezes, né, deixa que a sua alma tome o controle. Não, você tem que tomar o controle da sua alma. Isso que é corajoso. Você tomando o controle da sua alma, para que ela possa direcionar para você para um caminho de vitória, não um caminho sem lutas e nem um caminho, estou dizendo aqui, sem sofrimento. Não. Muitas vezes vai ter sim dificuldades, vai ter dores, vai ter situações, mas nada disso pode abalar a sua convicção interior de tudo aquilo que Deus fez interiormente em você, aquilo que Ele tirou, ou seja, Ele tirou de dentro de você o medo, a insegurança e colocou no lugar segurança, mesmo que em face à dificuldade. Então, qual é as duas características, né, que se manifestam na vida de um homem ou de uma mulher que tem esse atributo de coragem, ou seja, que é corajoso, tá? Ou seja, que tem o domínio e o controle da sua alma. Então, para que você perceba o perfil, não é um perfil que você vê nos filmes de Hollywood, né? Aquele homem lá, aquela metralhadora, entra na guerra e tal. Não é esse o perfil. É um pouco mais superior a isso. Olha só, diz o seguinte: 2 perfis. Confiança em Deus é o primeiro. E o segundo, capacidade de ser o que você é de fato. Vou repetir. São 2 coisas que se manifestam na vida de um homem ou de uma mulher que tem coragem. Primeiro, confiança completa em Deus. Porque Deus deu o comando. Coragem, fé, força. Ele já deu o comando. Então, confiança em Deus plena é um perfil daquele que manifesta uma alma corajosa. E segunda coisa, é capacidade de ser exatamente o que você é. Não seja aquilo que querem que você seja. Seja quem Deus colocou, né? Ou aquilo que Deus fez na sua vida para que você seja. Entendeu? Agora, no desenrolar disso, você percebe, seja, confiança em Deus. Dentro da confiança em Deus, temos 3 coisas que a gente avalia aqui. Primeiro, a confiança e a fé são a mesma coisa. E um não existe sem o outro. Você fala assim, eu confio em Deus. Ou seja, eu tenho fé em Deus. A fé, ela é confiança. E a confiança, ela é fé. É confiar completamente. É não duvidar. Segunda coisa, né? A confiança em Deus, ela elimina a dúvida. Presta atenção. E a covardia, tá? Ela elimina a dúvida e a covardia. E ela controla o medo. A coragem, ela não tira o medo de você. Mas ela não deixa o medo te dominar. Ela não deixa que o medo domine você. Ela não deixa que o medo tome conta da sua alma, não. Você continua tendo o controle da sua alma pelo Espírito, mas sem o controle, sem o domínio do medo. Mas ela elimina da sua vida, porque isso é fato, né? A confiança em Deus, ela elimina da sua vida a dúvida e a covardia. Eu já disse aqui, semana passada, que covardia também é uma palavra, né, que vem do latim, que significa covarde, que significa aquele que tem o rabo entre as pernas. Ou seja, quando o animal tem o rabo entre as pernas e sai correndo dali do lugar, ou seja, ele se acovarda. Ou seja, e literalmente a palavra covarde é aquele que tem o rabo entre as pernas. Eu li o texto aqui em Apocalipse 21, que os covardes é o primeiro da lista que não vai herdar o reino dos céus. É o primeiro. Depois é o restante, feiticeiro, os prostitutos, os mentirosos e o resto da lista. Mas o primeiro são os covardes. Então, quando você confia em Deus, a dúvida e a covardia, elas são arrancadas de dentro de você. E Deus coloca dentro de você a convicção, né, de algo tão poderoso que o medo não tem mais domínio sobre você. Então, essa é a segunda coisa. Então, eu falei a primeira coisa dentro da confiança em Deus. A confiança em Deus, ela é a mesma coisa que fé. Ou seja, ela afirma aquilo que você crê. Terceiro, ela elimina a dúvida, a covardia, e ela domina, ela controla o medo. E a terceira coisa, uma pessoa que tem confiança em Deus, ela não é imprudente. Ou seja, corajoso não é igual a imprudência. Quem é corajoso, pelo contrário, ele é prudente. Entende? A prudência é a arte da antecipação. Ou seja, é a capacidade que você tem de analisar uma situação por completo e tomar decisões antecipadas para que aquilo não venha te afetar, porque você já se antecipou aquilo. Por isso Jesus fala, vigiai, estejam despertos, acordados.
para quando eu vier, você não ser pego de surpresa. Então, a confiança em Deus, ela te dá essa prudência. Tanto que na parábola das virgens, depois que Jesus fala de Mateus 24, que é o pequeno apocalipse, o pequeno texto, o sermão escatológico de Jesus, no Mateus 25, ele conta as parábolas escatológicas que estão ligadas a Mateus 24, e a primeira parábola é a parábola das 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E elas se prepararam, ou seja, elas anteciparam. Então, a confiança em Deus, ela te dá prudência, que é a arte da antecipação sobre todas as coisas. E isso te traz segurança, porque você confiou, você sabe que Deus falou é verdade, que o que Ele falou vai acontecer, e dentro da prudência Ele vai te guardar. Aí eu entro na segunda característica. Primeiro eu falei de um homem corajoso, aquele que domina a sua alma pelo Espírito, é confiança em Deus, e eu coloquei 3 coisas que a confiança gera em nós. A segunda coisa, a capacidade de ser o que você é. Deus te deu a capacidade de ser único nessa terra. Não existe 2 você. Aponta o dedo para você assim, ó. Eu, sou único. Eu sou único. Então não há ninguém igual a você. Só a sua digital, só a sua íris. Mesmo que você tenha irmãos gêmeos, univitelinos, você é único. Deus te fez único. E essa, vamos dizer assim, é uma das mais brilhantes e belas, vamos dizer assim, atributos de uma pessoa que é corajosa. Ela sabe quem ela é, porque ela está aqui e o que ela tem que fazer. Ela tem determinação para isso. E aí, dentro da capacidade de ser o que você é, eu coloquei 2 coisas interessantes. Como é que você identifica isso? Primeiro, a pessoa que sabe o que é, ou sabe quem é, não muda o que é para agradar as pessoas. Você não tem que mudar a sua vida para agradar seus colegas, seus amigos, as pessoas que estão do seu lado. Não estou falando de você ser mal educado, mas estou falando de você ter uma firmeza, uma convicção interior de que você tem um propósito, Deus te chamou para aquilo. E nada que é exterior, ou seja, as pessoas que estão à sua volta, não vão influenciar você de uma maneira que te tire do propósito de Deus. Aleluia. Entende? Elas não vão porque você tem convicção de quem você é em Deus. Aleluia. Tá? Então, nessa convicção, você tem um posicionamento firme, firmado, né? Fixado na rocha, como Jesus disse. Tem aqueles que constroem sua casa sobre a rocha e os que constroem sobre a areia. Quando a tribulação vem, ela descobre qual é o alicerce que está edificado a sua vida. E seu alicerce é aquele que está edificado sobre a rocha. Pode vir os rios, derramar chuvas, soprarem os ventos, mas você permanecerá com firmeza no propósito de Deus na sua vida. Amém? E uma segunda forma de você identificar uma pessoa que ela é corajosa. Primeiro é firmeza, ou seja, ela não muda as convicções. Mas a segunda, ao contrário de ser firme, é interessante. Porque mesmo sendo firme, a pessoa ela é flexível. Olha que interessante. Você é firme, porém é flexível. Isso me faz lembrar das construções de alguns prédios no Japão, né? Que as construções são rígidas, firmes, prédios, né? Arranha-céus altos, mas eles usam um sistema de mola, para que quando vier o terremoto e a terra se estremecer, aqueles que não têm esse sistema de flexibilidade, muitos prédios vêm ao chão. Mas os prédios que têm, né, aquelas molas, os engenheiros fizeram, né, elas balançam, mas permanecem intactas no lugar. Isso é ser firme, porém flexível. Estou usando um exemplo para você entender que é ser firme, ou seja, permanecer no lugar, mas flexível, ou seja, por mais que as situações venham abalar a sua vida, elas não vão tirar você Aleluia. Do lugar Amém. Aonde você tem que estar, ou seja, Aleluia. De ser quem é você, de ser o que Deus separou para que você seja, entendeu? Então, flexibilidade ele não é você ter uma cabeça dura, aliás, inflexibilidade, né? É ter uma cabeça dura, ou seja, dura cerviz. Você, por ser firme, não pode ter uma cabeça dura nem uma dura cerviz, mas tem que ser flexível. E dentro dessa flexibilidade, querido, não é aceitar as coisas que estão ao seu redor. Eu vou dizer para você, nós vivemos um tempo difícil para todo país do mundo. Seja aqui em Portugal,
seja no Brasil, né, que estou falando aqui, seja na África, nos nossos irmãos de língua portuguesa lá na África, seja nos países de língua inglesa, na China, nos países, né, no asiático, como Japão, Coreia, todos estão padecendo a mesma dificuldade. Todos estão sofrendo a mesma coisa, mas existe uma diferença. E aí é onde surge uma pergunta, né, que me fez meditar e me fez trazer essa palavra hoje aqui para você. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão perdendo a vida, principalmente hoje aí, você que está no Brasil. Hoje eu abri o Facebook, só tinha mensagem luto, 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 morreu fulano, luto, luto, luto. De cada 10 mensagens, 8 era de luto. Alguém que havia falecido, alguém que perdeu alguém, um amigo morreu, uma tia. Entende o que eu estou dizendo? Nós vivemos esse tempo, esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Agora presta atenção em uma coisa. Informação, ela não pode mudar quem é você. Isso é informação. Nós não somos números. As pessoas não são números. E eu vou dizer para você, pastor, mas tem pessoas que são cristãs, estão sendo levadas por Deus, outros não são, também estão morrendo gente de todas as religiões, vamos dizer assim. Todas as religiões estão tendo baixas, vamos dizer assim, pessoas estão sendo mortas, porque, vamos dizer assim, aquilo que está aí, essa peste não escolhe idade, religião ou classe social. Pessoas de todos os níveis estão sofrendo a mesma coisa. Foi tudo nivelado, foi tudo aplanado. Eu quero dizer para você, lembrar de uma coisa, o Senhor Jesus disse: endireitai os seus caminhos tortuosos, aplanai as suas veredas, porque todo monte será aplanado e todo vale será nivelado. Ou seja, todos aqueles que estavam embaixo vão ser nivelados com aqueles que estão em cima. Todo mundo vai ser nivelado. É o que está acontecendo hoje do mundo. Deus está nivelando todo mundo. Não adianta você ter o melhor plano de saúde. Não adianta, porque se você for no melhor hospital para tratar disso que está acontecendo, vão te mandar para o SUS aí no Brasil. Oh, Deus! E aí acontece o quê? Uma sobrelotação, isso e aquilo, e uma série de coisas. Querido, não é a peste que está matando. O que está matando as pessoas é a falta de convicção de saber quem são em Deus. Oh, glória! E eu vou te falar, eu peguei a peste junto com toda a minha casa. As pessoas que estavam aqui, os meus filhos, meu genro, as pessoas que estavam na minha casa, praticamente não tiveram nada. Eu e minha esposa já tivemos sintomas mais agressivos. E dentro desse momento que eu vivi, parece que vem para abalar sua vida por completo. Eu perdi minha empresa, eu perdi meu trabalho, eu perdi minha fonte de renda, minha filha também foi mandada embora, mas meu genro. Aí eu me vi dentro de uma casa com 7 pessoas, sem renda, sem ajuda do governo, num país estrangeiro e ainda com a peste. Se você acha que, sofreu, vou te contar um pouco disso. Eu vou falar para você, nós vencemos. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós decidimos não desistir. Nós sabíamos que nós éramos alguém em Deus, que Deus tinha um propósito para nós. Nós estávamos aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Você não veio do acaso. Você não é da origem do macaco, literalmente. Você nasceu no coração de Deus. Amém. Eu quero falar algo para você. No meio de tudo isso, no momento que eu estava ali, já comecei a ter falta de ar. E aí o que acontecia? Junto com essa peste veio um espírito de mortandade. Sabe? Veio um espírito de pânico. Só que eu já tinha batido de frente com esse espírito de pânico há anos atrás. E aí sabe o que aconteceu? Deus me direcionou a orações. E é disso que eu quero tratar, principalmente para você que me ouve nessa noite. Você foi chamado para combater uma guerra espiritual. Isso que está acontecendo não é natural, é espiritual. Mas Deus permitiu isso. Ok. Mas Deus está sob o controle disso. Ok, mais ok ainda. Mas Deus está deixando pessoas morrer. Ok. Mas eu vou te falar, o que está matando é a falta de fé e de confiança naquele que se chama Deus. Porque eu experimentei isso. Eu tive todos os sintomas, não fui internado, não tive falta de nada. Pessoas até queriam, não, vou internar porque, não, vão levar para o médico. Eu falei assim, eu não vou. E Deus falou comigo, ora assim, obedece a oração de Deus. E sabe como é que você ora com guerra espiritual? Comandando. A palavra está em ti, está no teu coração, está na tua boca. Libera a palavra.
Libera a palavra. Eu estou vendo hoje um monte de pastor acovardado, um monte de gente covarde. Não é o que Deus tem para sua vida. Deus não chamou covardes, querido. Mas Deus disse: ser forte e corajoso. Eu já te comandei. Eu já te dei o comando. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Não é o caminho que Deus escolheu para você. Eu sei que você vê entes queridos morrer, pessoas morrendo, como eu já vi, amigos, pastores, pessoas perto de mim. Eu passei por essa situação, vivi isso. E vem o medo. E eu disse para você: coragem não é ausência de medo, mas é o controle da sua alma, para que o Espírito Santo use a sua boca para manifestar a glória dele. Entende o que eu estou dizendo nessa noite? E eu quero dizer mais para você aqui. Você que está me ouvindo aí, que é brasileiro. Eu estou em Portugal. Nós temos origem dos nossos pais aqui, os lusos, os portugueses. Mas nós nascemos no Brasil. E por você ter nascido no Brasil, eu quero te contar uma história e quero te lembrar de algo. Eu quero finalizar essa ministração te falando esse algo espiritual, para que você se posicione nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A origem da palavra Brasil, né, a mais plausível, existem várias origens, até um vídeo aí nos stories do canal, do nosso canal no YouTube, falando sobre as origens do termo Brasil, da onde veio o Brasil, mas o termo mais, ou seja, plausível é do termo hebraico Barzilai, que era um homem que se tornou o braço direito de Davi, na realidade, e Davi deu várias, vamos dizer assim, incumbências a ele, também deu vantagens a ele. Então esse Barzilai, esse nome, né, essa pessoa, esse Barzilai, né, na realidade a palavra Barzilai é a junção de dois nomes do hebraico, o nome Bar e o nome Zilai. O nome Bar não é do hebraico, perdão, é do aramaico, tá? Porque o termo Bar significa filho no aramaico e Ben significa filho no hebraico. Então você tem que separar as duas línguas. Bar é aramaico, Ben é hebraico. Então quando se fala Ben-Hadad, né, é Ben, filho de Hadad. Quando se fala Bar-Timeu, ou seja, filho de Timeu, só que Bar, aramaico, Ben, em hebraico. Por que eu estou dizendo isso? O termo Barzilai é que deu um nome, né, ao nosso país, que se chama Barzil. Veio do termo Barzil. Barzilai, ou Barzil, significa filhos do ferro. Zilai é o termo ferro para hebraico. Então quando se fala Barzilai, ou seja, forjados como ferro, ou seja, filhos nascidos do ferro, o Senhor disse, meu querido, e eu vou dizer que é uma palavra profética, e eu entro numa unção profética com você. A palavra de Deus em Apocalipse, meu canal de escatologia, diz, Apocalipse 3, que aqueles que vencerem, eu darei a eles autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá as nações. Glória a Deus. E se você é brasileiro e está me ouvindo, você é filho do ferro. O termo mais correto para você que nasceu no Brasil. E eu vou dizer para você, o Brasil é um gigante que Deus levantou para levar missionários para todos os lugares do mundo. E nós somos parte desses missionários. Estamos aqui em Portugal, na Europa, porque temos trabalho fora daqui, no Paquistão. E eu quero dizer para você, querido, não deixe ser acovardado pela forma do mundo. E eu volto aqui e falo para você, Romanos 12 diz: não vos informeis, não vos conformeis com esse mundo, nem pelo que o mundo diz. Não deixe que a informação entre dentro de você e molde o seu caráter, molde aquilo que você é em Deus. Informação é bom, desde que ela não mexa na estrutura que Deus preparou para a sua vida, a estrutura que você é em Deus espiritual. Se a informação está causando em você algo negativo, corta. Melhor você entrar no reino dos céus com um dos seus braços do que você ser lançado com todo o teu corpo no inferno. Então, seja forte e corajoso. Já não te disse eu, diz o Senhor, já não te comandei, Josué 9, seja forte e corajoso. Tenha a palavra coragem, controle sobre a sua alma. Aleluia. E aí, eu fecho com você. Estou falando aqui daqueles que são brasileiros, mas serve para todo mundo. Lembrando você que hoje no Brasil está sendo o país mais assolado do mundo por essa peste. Eu quero dizer para você hoje, lembrar não da palavra de Deus, simplesmente, que o termo Barzilai é filhos do ferro. E com cetro de ferro o Senhor diz que vai reger as nações. Você
foi chamado para ter autoridade sobre as nações. E eu vou te lembrar mais. O hino nacional brasileiro, eu quero fechar com isso orando por você que está no Brasil, e os brasileiros e os portugueses também que estão sendo assolados. Mas o hino nacional brasileiro diz o seguinte, o começo dele diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, corajoso, um brado retumbante, e o sol da liberdade, o que aconteceu? Em raios fúlgidos, brilhou no céu da sua pátria. Aleluia. Você canta isso e nem sabe o que é isso. Deus chamou você para bradar as nações. Aleluia. Deus chamou você para gritar um grito heróico, um brado retumbante de vitória. Glória a Deus. Está no hino da sua nação. Aleluia. E o final do hino nacional brasileiro diz o seguinte. Olha o que diz o sinal. Termina dizendo assim, no finalzinho do hino diz assim: mas se erguer da justiça, porque está acontecendo coisas no Brasil, mas se erguer da justiça uma clave forte. Sabe o que é uma clave, meu querido? Um porrete que bate no povo. A clave é isso. A clave é um porrete que bate no povo. Olha o que o hino diz. Mas se ergueres da justiça brasileira, ou do meio dos tribunais do Brasil, ou do meio das autoridades brasileiras, um governo autoritário que vier com um porrete pra cima de você, aí que o hino diz o seguinte: verás que o filho teu não foge à luta. Glória a Deus. Verás que o filho teu, filho de Deus, que está sob a pátria brasileira, não foge à luta. Você canta esse hino na sua terra. Você às vezes não sabe. Então o nome Brasil é um nome judaico. É um nome que veio das origens da palavra de Deus. Você é especial. Você foi escolhido. Você canta isso no hino nacional. E você está deixando a imprensa, as informações, transformar você em covardes. E não é isso que é o que Deus chamou para que você seja. Aleluia. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, Aleluia, repreendendo esse espírito Aleluia. maligno de medo, de pavor, de temor, sabe? Ore com segurança, dê comandos no mundo espiritual. Aleluia. Quando o Senhor fala assim, já não te disse eu, seja forte e corajoso, Ele já te disse. Aí o que é que eu tenho que fazer então? Porque eu vejo muito crente orando assim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, Deus. Não é essa oração que você tem que fazer agora, meu querido. Poxa, não é essa oração. Não é uma oração de pedir misericórdia. Deus sempre tem misericórdia daqueles que são seus filhos. Aleluia. A oração que você tem que fazer agora é de guerra espiritual. Sim, Deus. Entende isso? É oração. Eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Eu não aceito, eu repreendo. Eu dou um comando no mundo espiritual. Amém. Caia por terra agora. Amém. Toda enfermidade. Caia por terra agora. Espírito de medo. Eu repreendo. Eu rejeito. Amém. Eu não concordo. Amém. Eu não aceito. Eu Amém. libero a palavra agora em nome de Jesus. Que eu não aceito. Amém. Porque eu sou filho amado. Amém. Essa é a oração que você tem que fazer. Amém. Não é a oração de pedir misericórdia. Não. Não é oração de misericórdia quando você está em pecado. Oh, derecarabás. Se você estiver em pecado, sim, peça misericórdia de Deus. Ele vai te perdoar. Arrepende, muda os seus caminhos. Mas depois se levanta em autoridade e faça oração de guerra. Sim. É essa oração que você tem que fazer. Verdade, Jesus. Poxa, Não é tempo de paz, agora não é. É tempo de guerra. Nós estamos em guerra. Atual momento, a guerra biológica contra o inimigo invisível. É verdade, Senhor. Mas vai vir outros níveis de guerra ainda pela frente. Sim, Deus. Se você não passa no primeiro nível, você não vai passar nem no segundo, nem no terceiro. Oh, Deus. E você acha que vai voltar tudo ao normal, não vai voltar ao normal. É verdade. Vai acontecer coisas ainda maiores. É verdade. Mas não é para o teu mal, é para o teu bem. Ao contrário, Deus quer tirar da terra um exército. Oh, glória. Pessoas que sabem quem são, fortes e corajosos, porque covardes não entram no reino, só corajosos. Verdade. E eu termino aqui falando essa palavra. Eu já falei que vou terminar várias vezes, mas olha, eu vou dizer algo para você aqui nessa noite. Aquilo que Jesus disse. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Oh, Tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que for corajoso e perder a sua vida, ou seja, enfrentar qualquer dificuldade, mesmo que a sua vida esteja correndo risco, esse não vai perder. Por isso que tem muita gente morrendo.
tem muito crente morrendo, tem muito isso morrendo, muito católico morrendo. Sabe por quê? Porque não confiam em Deus 100% e não sabem orar como convém. Não sabem porque não ouvem a voz de Deus. Por que não ouvem? Porque não confiam na palavra. Deus não vai fazer algo, Ele já fez algo. Deus não vai fazer, Ele já fez, querido. Deus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todo castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele há 2000 anos. Não é hoje que Ele vai fazer, Ele já fez há 2000 anos. Ele já fez há 2000 anos. Não é tempo de você orar pedindo misericórdia, é tempo de você arrepender dos seus pecados, se caso você estiver em pecado. Se levantar em autoridade e orar com autoridade, comandar no mundo espiritual. Amém, não Jesus. Aceito enfermidade. Amém. Sobre minha vida, amém. Sobre minha casa, amém. Sobre minha família. Amém, Jesus. Aí eu vou dizer pra você, depois de março que eu passei tudo que eu passei, quando eu estive na Inglaterra em novembro, né? Surpresa. Chego lá, a família que foi me receber, todos eles estavam com coronavírus. E eu fiquei lá na casa com todo mundo. Aí o pessoal me perguntando, e aí, você tá com medo? Com medo de quê, meu irmão? Eu já passei, já venci, já sei como guerrear. Deus já me ensinou e eu estou ensinando você. Guerreie as suas guerras. Aleluia. Você é forte e corajoso. Você não é dos covardes. Lockdown não salva vidas. Vacina não salva vidas. Não coloque sua esperança nisso. Remédio não salva vidas. O que salva uma vida é aquele que tem coragem e não tem medo de enfrentar o que quer que seja. Seja com a unção, esteja a unção de Esther, quer dizer. Esther tinha um desafio desse. Exatamente esse é o desafio de Esther. Todo mundo que era do povo dela ia morrer. Tinha um dia decretado para a morte dos judeus. Lá na nação dos persas. Aí ela entra num jejum. E no meio do jejum, ela segue a orientação de Deus. E ela faz uma oração de guerra. E ela toma uma posição de guerreiro, meu querido. A posição de guerreiro é: eu vou entrar na presença do rei sem ser convidada. Porque não podia se entrar na presença do rei sem ser convidada. Então ela teve a ousadia de entrar. E ela disse: eu vou entrar, eu preciso falar com o rei. Eu preciso desse momento com o rei. Se eu perecer, eu pereci, não importa. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus vai me dar graça aos olhos de quem for preciso. Esse é um posicionamento do coração guerreiro. Não é tempo de você fazer oração de complacência, né, de misericórdia, de dó. Não, esse não é a oração que Deus quer para você no momento. Oração de guerra. Essa é a oração que você tem que começar a fazer a partir desse momento. Glória a Deus. Deus chama um povo forte e corajoso, que não tem medo. Amém. Não tem medo. Aleluia. Perdão, corrige minha palavra. Não é que não tem medo. Não deixe o medo dominar você, ao contrário. O medo não vai sair, pode ter certeza. Uma hora ou outra o medo bate na porta do seu coração. Mas cumpre a você dominá-lo. Essa é a mesma palavra que foi para Caim. Caim, tem coisa batendo no teu coração, Caim. Caim, tem coisa querendo invadir a sua alma. Tem coisa querendo tomar o controle da sua alma. Não deixa isso entrar. Não deixa isso entrar no teu coração. Toma o domínio, toma o controle agora do seu coração nas mãos e pega e entrega nas mãos do Senhor, para que Ele direcione a sua alma no caminho que você deve andar. E se posicione como guerreiro. Entende o que eu estou dizendo? Queria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma oração por você agora. E eu queria que você recebesse esse espírito de ousadia, querido. A mesma oração que o povo fez no livro de Atos. As nossas igrejas, seja no Brasil, em Portugal, na Europa, na Inglaterra, na China, no Japão, as nossas igrejas têm sido chamadas de volta para andar no mesmo caminho da igreja primitiva de Atos. Ouça o que eu estou dizendo. E a mesma oração deve ser feita: Senhor, ouve as ameaças que tem nos feito. Ouve, Senhor. Percebe o mundo espiritual que está acontecendo. Uma guerra está acontecendo. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Estamos travando batalhas terríveis. Mas, Senhor, concede a nós, os teus servos,
Espírito de ousadia e intrepidez para anunciar a tua palavra. E enquanto anunciamos a tua palavra, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. E quando eles oraram, a palavra de Deus diz em Atos que o lugar estremeceu, foi balançado, e eles saíram dali incendiando, pregando, curando e disseminando o evangelho para todos os lugares daquela Terra-média. Em nome de Jesus, querido, liberte-se do medo, liberte-se disso. Tenha um posicionamento de um homem, de uma mulher de coragem, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos meus queridos que me ouve aqui nessa noite. Eu quero declarar sobre eles, Senhor, espírito de vida, de ousadia, de intrepidez, Senhor, para anunciar a Tua palavra, para falarem da Tua vontade, para não terem medo de nada, para se levantarem como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não têm temor de nada. Na realidade, que não deixam o medo dominar a vida deles. Porque o verdadeiro amor, diz a tua palavra, lança fora todo medo. O verdadeiro amor, aquele que serve a Deus de todo o coração, com toda a intensidade, o medo é lançado fora. Em nome de Jesus, Senhor. Visita cada um que está agora, Senhor, acamado no leito de hospital. Alguém que está ouvindo agora essa palavra. E essa oração que você tem que fazer agora. Repreende esse vírus. Repreende essa enfermidade. Repreende essa pandemia. Quebra agora as forças desses vírus. Quebra agora a força desse vírus. Quebra agora a força dessa enfermidade. Não é oração de concordância, é oração de guerra. Você está em guerra. Nós estamos em guerra. E a guerra é o inimigo que você não vê. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. Você tem que crer. Você tem que falar. Você tem que trazer a existência. Você tem que declarar com a sua boca. Você tem que chamar aquilo que não existe de volta à existência. Chama a sua saúde de volta. Chama até quem morreu de volta. Deus te deu autoridade, meu querido, para que você vença. Não se entregue para nada. Só se entregue nas mãos de Deus. Deixa o Espírito fluir na tua vida nessa noite. E você que está acamado no hospital, se levante agora em nome de Jesus. Se levante agora em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito. Seja tocado pela presença de Deus. Seja eliminado da sua vida o vírus, e não só o vírus, as sequelas e as consequências. Porque é isso que a mídia te fala. As sequelas e as consequências não vão ter poder sobre a tua vida. E você vai se levantar daí com fé e vai contaminar os outros, não com vírus mais, mas com o poder de Deus, de cura, de milagres e de ousadia.